No recorte científico de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a pressão que é a vida do jogador de futebol e o quanto isso pesa emocionalmente para a vida dele. Para esse recorte, nós vamos utilizar um texto que é do psicólogo dos atletas do futebol profissional, a relevância do psicólogo do esporte para a alta performance. Esse artigo, tanto a Laura quanto o Bruno, eles fizeram um compilado de informações muito significativas sobre a atuação do psicólogo do esporte, em especial para promoção de saúde e rendimento. E nesse recorte é uma parte que está dentro do 2.2, aqui a mídia, e eles fazem um apanhado de informações muito interessantes. Acompanhe aqui comigo para vocês verem. Com a alta visibilidade do futebol, campeonatos transmitidos em rede nacional, a profissionalização do atleta e seus nomes e imagem expostos, a mídia acaba tendo uma grande interação com esses jogadores. Então, os jogadores de futebol, o esporte futebol, por ser um entretenimento, ele acaba gerando nas pessoas uma vivência, até uma ideia do mito do herói, ou do vilão. De certa forma, há todo um enredo midiático, emocional e cultural em volta da figura jogador de futebol. E é muito importante o atleta que decidir entrar para essa questão, para se tornar um atleta, ele precisa ter essa consciência de que ele faz parte de um contexto todo, e esse contexto ele é promovido por um esporte de rendimento. Então ele tem que equilibrar o rendimento esportivo dele, emocional, e a figura, a imagem que ele tem por trás de tudo isso. Continua aqui comigo no artigo. A mídia é um meio em que os torcedores e simpatizantes do futebol têm para se noticiar e se atualizar sobre o esporte, tendo uma grande parcela na influência do que é noticiado e dito sobre os times e os jogadores, de uma forma positiva ou não. Presta bem atenção, positiva ou não. Imagine só, você que talvez não teve um bom desempenho no final de semana. Percebe que, de certa forma, a mídia, os comentários nas suas redes sociais, eles impactam o início da sua semana? Você, que faz parte desse esporte, desse entretenimento, futebol, acaba sendo colocado sobre esse mito do herói através da mídia ou dos meios de comunicação, e isso acaba sendo pesado para você. E, de certa forma, fica um efeito dominó, porque se você fez um bom rendimento, se você teve uma boa atuação no final de semana, você é o herói. E esse herói, ele acaba tendo o seu ego inflado dentro desse contexto esporte. E de repente, esse mesmo contexto, em um final de semana seguinte, talvez você não vai tão bem naquela partida. Consequentemente, a mídia, tudo que está em torno, a cultura que tinha colocado você como herói, te coloca como um vilão. E de repente você não serve mais. Se você se deixa levar por isso, atleta, consequentemente você vai inflar o seu ego e de repente desinflá-lo, no sentido em que você acaba tendo uma baixa emocional. E essa baixa emocional, você já começa a semana ruim e um efeito dominó acontece aí pro lado negativo, consequentemente você não tem um bom desempenho. E o Bruno coloca, o Bruno e também a Laura, eles colocam de um jeito tão interessante, porque, como o próprio exemplo, ele diz aqui, a ideia que é vendida pela mídia destaca muitas vezes atletas de sucesso e os seus altos salários e vidas de luxo. Mas o que é importante, por sua vez, eles até colocam aqui, e aí eu vou parafraseá-los nessa reflexão, que nem sempre, ou na maior parte da vida de um jogador de futebol, de um atleta de alto rendimento, não é isso que acontece. Então, esse artigo ele traz uma alusão bem interessante de que existe sim o herói, mas também existe o vilão, que nem você pode se adequar a um papel ou outro. Cuidado para que você não fique como uma folha ao vento. Quando você faz uma boa partida, um bom desempenho, você é querido, você é respeitado por si próprio e pelos outros. De repente você não vai bem, você não é mais nada. Então, tenha a identificação de quem você é. Isso é muito importante, e essa luz desse artigo traz não só sobre a saúde mental, mas também esse recorte traz uma reflexão importante sobre quem você é, sobre a potência como ser humano e atleta que você deve ser, independente do que talvez todo o entorno está dizendo sobre você. Até a próxima!